E vem conferir a crítica da segunda temporada de Os Diários da Apotecária. E eu terminei a segunda temporada de The Apothecary Diaries, ou Os Diários da Apotecária. E antes de eu começar a falar sobre a crítica, é bom destacar, já tem crítica da primeira temporada aqui no canal, eu achei ela excelente, mas eu queria fazer mais um destaque. Depois de muito tempo eu voltei a ir num evento de anime, que foi o Anime Friends. E depois de tanto tempo eu estava andando pelas ruas do Anime Friends e eu percebi uma coisa muito curiosa, a quantidade de cosplay que tem da personagem da Mao Mao. A The Apothecary Diaries é um mangá que eu ouço falar antes da sua estreia. As pessoas falam muito bem dele. É um mangá que conquistou o público dele. Quando lançou a primeira temporada, ela foi uma temporada muito comentada pelo anime, pela animação e pela trilha sonora, principalmente a abertura, que foi uma das mais marcantes quando lançou a primeira temporada. Mas apesar de tudo isso, eu não sabia a grandiosidade de fãs que tinham esse anime. E vendo a quantidade de cosplay da Mao Mao, isso acabou me surpreendendo até mais do que outras obras que fazem tanto sucesso como The Apothecary Diaries. E aí eu fui ver essa segunda temporada, já estava no final dela, e eu entendo porque esse anime faz tanto sucesso. Porque ele realmente é muito bom e ele sabe trabalhar muito bem o universo, os personagens secundários, sem ficar caindo em clichê. Tanto que, pra mim, a pior parte da segunda temporada de The Apothecary Diaries é realmente quando eles tentam ir um pouco mais pro romance, que é necessário, vai acontecer, todo mundo sabe que esse caminho está sendo traçado desde a primeira temporada, mas quando eles acabam caindo mais pros clichês de eles darem a mão, eles ficarem um pouco mais juntos, essa parte um pouco mais dramática que as pessoas esperam mais, pra mim é a pior parte da temporada, porque é a parte onde você vê que tem um pouco mais de enrolação e mais do que isso, é a parte onde você vê que eles estão falando sobre assuntos que não são tão interessantes em comparação com os outros assuntos que a própria temporada está abordando. Então, pra mim, essa é a pior parte da temporada, a parte de romance. E isso, obviamente, era um medo. Afinal, quanto mais temporada for indo, quanto mais o anime for avançando, é óbvio que o romance vai ficando mais evidente. E eu espero que o criador da obra, ele tenha uma capacidade escrita muito boa para fazer o casal cada vez mais se funcionar e tentar não cair tanto nos clichês. Porque o casal em si funciona. A relação deles é interessante. É legal, inclusive, como eles mudam o padrão de ele estar muito apaixonado por ela e ela ignorar ele. Então essa é a parte que acaba não me agradando e que me gera preocupações para a temporada futura. Mas, apesar disso, o anime é excelente. Para quem gosta de romance, para quem gosta de uma história mais cotidiana, ao mesmo tempo que fala de assuntos padrões, de assuntos que não são padrões nem animes e mangás. Então eu gosto bastante dos personagens. A Mao Mao eu acho uma excelente protagonista, engraçada, carismática, divertida e que conduz perfeitamente a história. Tanto como protagonista, ativa dentro da narrativa, como quando ela tem que ser passiva. Qual é a diferença de um para o outro? Quando ela é ativa, é quando ela realmente está presente na história, fazendo com que ela ande e ela acaba fazendo com que a história ande em si. Quando ela é passiva, ela é praticamente, ela vê a história passar em volta dela e ela só vai acompanhando, ela não tem tanta participação. Nos dois casos, ela ajuda muito a história a desenvolver pelo seu carisma e como ela funciona como orelha muito bem em alguns pontos. Os novos personagens que aparecem também ajudam muito essa temporada a funcionar, porque eles são personagens interessantes, misteriosos, que ajudam a criar um clima para toda a temporada como um todo. Outro medo que eu tinha aqui é que The Apothecary Diaries ele caísse em repetições do mesmo assunto, porque animes como esse, muito longos e que parece que não tem tantas temáticas para ser trabalhada, ele pode cair em repetições que incomodam. Aqui isso não acontece e é uma surpresa e uma qualidade do autor que mostra tanta capacidade na escrita que ele consegue, em praticamente 50 episódios do anime que foram até agora, ele consegue facilmente mudar a narrativa, mudar a perspectiva, expandir o universo de The Apothecary Diaries, colocando novos personagens, colocando novos festivais, novas culturas nesse universo que expandem, exploram e desenvolvem todo o personagem, todos os personagens e o universo. E isso é muito rico. Se você reler ou reassistir The Apothecary Diaries, você vai perceber o quanto com poucos detalhes, sem precisar ser expositivo, o autor consegue perfeitamente criar a cultura do lugar, a religiosidade do lugar e mais do que isso, ele consegue ao mesmo tempo ir explorando os personagens. E ele faz isso desde a parte de realmente o cenário, as roupas. E isso também é incrível.
o valor de produção de The Apothecary Diaries. Como ele consegue criar uma ambientação, como ele consegue criar contexto, como ele consegue criar desenvolvimento daquele mundo sem ter que falar muito. Só pela roupa dos personagens você entende qual cargo é cada um. Você consegue entender o que eles fazem naquele lugar. Tanto que você vê que uma cidade mais pobre, as roupas são mais pobres. Quando você vai na casa mais de prostituição, você consegue perceber o quanto as mulheres usam roupas mais chiques, mas não tão chiques como as mulheres que estão no palácio. Isso é valor de produção. Isso é um autor que estudou antes de fazer a sua obra, que entendeu que a sua obra tem que ir além só de visual. E ele consegue trazer isso nos detalhes, nas roupas e nas cores. Eu acho muito bonito The Apothecary Diaries desde a primeira temporada, como o autor consegue fazer com que as cores digam muito sobre a obra. Não importa a estação, porque tem uma parte nessa temporada que foca muito na neve, não importa se é calor, se é uma parte mais suja, que tem mais floresta, você consegue entender como as cores são vivas, limpas e elas não estão lá de graça. Elas dizem muito sobre os personagens que estão lá. Então, tecnicamente, esse anime é impecável. A animação é excelente, visualmente ele é maravilhoso, o universo tem uma excelente ambientação que é construída pelo bom roteiro e também pela ótima animação como um todo, tem uma ótima trilha sonora, porque a abertura da primeira temporada é muito marcante, a da segunda é excelente também, então, e a música do anime também é boa, porque não é aquela música que poderia cair num erro de ser meio atual misturado com o mais antigo, não, ela é uma música que combina com a ambientação e ajuda a criar tudo isso, e eu sou apaixonado por esse anime. Depois que eu comecei a assistir, eu realmente entendi por que ele faz tanto sucesso, porque a ambientação é ótima, os personagens são excelentes, a história é muito bem feita, muito bem contada, e entra outro fator. Aqui a gente começa a entrar numa parte que eu gosto muito, que é a parte mais política. A primeira temporada tem isso, mas passada muito por cima. Aqui, realmente, a gente entra na parte política para entender mais os conceitos daquele lugar, quem manda, quem não manda, quem está por trás dos panos, como as outras cidades veem aquilo, o em volta daquilo. Isso me agrada muito também. Como eu falei, essa parte do romance que aparece bastante aqui, acaba me incomodando. Mas se tirar essa parte, que não tem como tirar, que é boa parte da temporada, o resto funciona muito bem. Os novos personagens, os novos mistérios, as revelações, um arco que envolve fora do castelo que me agrada muito, como mudam, como expandem o universo, como entregam na parte técnica, realmente um dos melhores animes desse começo do ano é The Apothecary Diaries. E olha só, um dos melhores animes do ano passado também foi The Apothecary Diaries. Então é um anime excelente, que com certeza vale seu tempo. Caso você goste de romance, ele vai valer a pena porque ele tem romance. Caso você goste de um anime diferente, ele também vai entregar coisas diferentes. Então na parte do veneno, que eu acho muito legal, isso é outra coisa muito interessante da Apothecary Diaries. Essa parte do veneno também é muito interessante, porque ele fala de conceitos que eu nunca imaginei que teriam o mínimo de interesse, e aqui eles me deixaram interessado de saber mais, de querer saber o que eles falaram, o que eles não falaram é real ou não. Realmente um anime excelente. Concluindo, a segunda temporada de The Apothecary Diaries consegue manter a qualidade da primeira e estabelecer bons pontos para uma terceira temporada. Tem uma grande parte da temporada que eu não gosto, que seria a parte que envolve mais o casal em si, como está sendo desenvolvido de forma mais lenta. Mas o resto é tão excelente que ele acaba passando por cima disso. E por isso que eu fecho a segunda temporada de The Apothecary Diaries com uma nota 9 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha da segunda temporada de The Apothecary Diaries? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.